Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo, onde o objetivo aqui é fazermos uma análise aqui desse livro, que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, de um ex-agente do FBI que negociava ali a vida de reféns. E nós hoje, nós negociamos todos os dias, mas eu acredito que você não saiba o que é a pressão de negociar uma vida de refém. Se você negocia refém, alguma coisa assim, comenta aqui. Meu nome é Marcelo e o meu objetivo nesse canal aqui é falar de vendas de uma forma simples, direta e descomplicada. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo é que vendas é o maior mercado do mundo. Sabe por quê? Porque toda empresa precisa vender para poder sobreviver. Uma empresa foi projetada para vender. Então, se ela não vende, logo ela fecha. E adivinha quem é responsável por vender? Nós, vendedores. Eu, você e, além do que, nós usamos venda para tudo na vida. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Meu objetivo aqui é pegar algumas lições aqui, alguns bullet points aqui que eu grifei. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que é um capítulo que ele é meio que contraintuitivo, digamos assim. Porque ele fala o quê? Tenha cuidado com o sim e domine o não. Nós vendedores, nós sempre aprendemos ao quê? Nós buscamos o sim. Nós buscamos os pequenos compromissos do lead, nós buscamos os pequenos sims para que nós consigamos chegar na venda de fato. Mas aqui ele traz uma outra forma de olhar para o sim e para o não. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o que ele vai falar aqui é que nem sempre é o sim que nós precisamos, beleza? E aqui, ó, o que ele traz aqui? Mas o sim, com frequência, acaba sendo uma resposta sem sentido que esconde objeções mais profundas. E talvez é ainda pior. Pressionar muito por um sim não necessariamente aproxima o negociador da vitória, apenas irrita o outro lado. Para bons negociadores, o não é ouro puro. Esclarecem o que realmente querem, eliminando o que não querem. Todos os negociadores precisam enfrentar o não em algum momento de seu treinamento. Quando você perceber a real dinâmica psicológica por trás dele, vai passar a adorar a palavra. Basicamente, o que ele está dizendo aqui? Na minha interpretação, reforçando isso, né? Porque esse vídeo aqui é baseado na minha interpretação do livro. Então, nós por muitas vezes ficamos preocupados em buscar o sim do lead e nós fazemos algumas perguntas meio que óbvias, só para instigar ele a nos falar o sim. Só que qual é o grande problema disso? É que dessa forma, ele não é 100% sincero conosco e ele não traz a real objeção. Porque como ele fala aqui, ó, por que os bons negociadores, eles gostam do não? Porque o não traz sinceridade. E tudo que você quer em uma negociação é que o lead seja sincero com você. E não fique te dando desculpinhas esfarrapadas. E não que ele passe a abordagem de venda inteira te falando sim, sim, sim. E no final ele solte um vou pensar. E isso aqui é uma coisa que eu tenho percebido, que eu até grifei aqui, ó. O não dá início à negociação. O que eu quero dizer com isso? Vender é diferente de negociar. Eu tenho percebido cada vez mais que uma negociação começa quando você fala o seu preço para o lead. Que é ali que ele vai trazer as reais objeções dele de avançar ou não avançar. E é aí que se inicia uma negociação de fato. Porque até chegar nesse momento, era uma venda. Era você falando do seu produto, você interpretando o lead, fazendo boas perguntas. Mas aqui nós vamos iniciar uma negociação. Porque aqui vai começar meio que um toma lá da cá, um puxa, volta, uma verdadeira dança. Que isso é o conceito de negociação. E aqui ele fala, ó, o terreno emocional era complexo, movediço e com frequência conflituoso. O que ele quer dizer com isso? Que por muitas vezes numa negociação você está meio que pisando numa areia movediça, que você não sabe aonde ela vai afundar, onde ela não vai. Então, a maioria das negociações elas são mais complexas do que você pensa. Avançando, muitos caem na armadilha de levar ao pé da letra o que outras pessoas dizem. Comecei a ver que era fácil entrar no jogo da conversa, difícil mesmo era participar do jogo por trás do jogo, onde residia todo o poder. Você puxar uma conversa com alguém é fácil. Difícil é você conseguir que ela seja sincera com você. Difícil é você conseguir com que ela, de fato, fale a verdade. Tomar um cafezinho aqui, porque uma outra coisa que eu sempre falo é que se você trabalha com vendas e não bebe café, você está deixando venda na mesa. Um outro ponto é, depois de lhe dizer não, eu constatava com frequência que estava aberto o que ele tinha a dizer.
Isso porque, ao me proteger, eu podia relaxar e considerar mais abertamente a possibilidade. Não é o começo da negociação, não o fim. Raramente significa eu considerei todos os fatos e fiz uma escolha racional. Em vez disso, o não é quase sempre uma decisão. Raramente significa eu considerei todos os fatos e fiz uma escolha racional. Em vez disso, o não é quase sempre uma decisão, muitas vezes temporária, de manter o status quo. Mudar é assustador e o não oferece alguma proteção contra esse pavor. Toda venda, toda negociação, tudo que você vai fazer envolve uma transformação, envolve uma nova forma de ver as coisas para o lead. E o que eu quero dizer com isso é que quando ele pode te falar um não, raramente é um não definitivo escrito em pedra. Muitas das vezes, esse não é só uma forma de proteção que ele encontrou contra a maioria dos vendedores que ficam oferecendo coisas sem sentido para ele. Então, quando ele pode te falar um não, ele meio que se protege e fica mais aberto a seguir a conversa. No fundo, o que está em jogo aqui é a profunda e universal necessidade humana de autonomia. As pessoas precisam se sentir no controle. Quando você preserva a autonomia delas, dando-lhe claramente permissão para dizer não e as suas ideias, as emoções se acalmam, a eficácia das decisões aumenta e a outra parte pode avaliar de fato a sua proposta. Isso dá a você tempo para raciocinar ou mudar de posição a fim de convencer seu interlocutor de que a mudança que propõe é mais vantajosa do que o cenário atual. Eu falei disso ontem lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda, vai lá, é @omarceloMMM, de maior mercado do mundo. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, dá seu like, porque me ajuda muito a entender que você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo aqui. Esse vídeo mesmo, por exemplo, é uma análise que foi pedida lá no meu Instagram por uma pessoa que me segue lá e gostaria da minha visão um pouco mais aprofundada desse livro. Se você procurar aqui no meu canal, tem outros vídeos onde eu comento também desse livro. Então, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal para que você possa ir acompanhando essas análises de livro que eu vou trazer por aqui. Mas perceba que aqui ele traz aqui, ó, o ser humano, nós gostamos de ter autonomia. Nós gostamos de acreditar que nós estamos no controle das coisas. Quando você permite que a pessoa te diga não, as pessoas não estão no controle. Quando você preserva a autonomia delas, dando-lhe claramente permissão para dizer não às suas ideias, as emoções se acalmam, a eficácia das decisões aumenta. Por quê? Porque ela sente que ela não tem uma obrigação de ficar atenta a todo momento e, de repente, ser passada a perna ali, você enganar ela. Ela tem autonomia para poder respirar e te dizer não. E isso aqui, como ele fala, que a mudança que você propõe é mais vantajosa do que o cenário atual dele. Isso aqui é a famosa fase de consequência lá do NPQ, que é, eu mostro para o lead o custo da inação. Por quê? Porque não agir também tem um custo. Cada vez que ele fica protelando comprar algo de mim para resolver uma dor dele ou ajudá-lo a alcançar um desejo que ele tem, também tem um custo. Ele ficar na inércia tem um custo, às vezes, maior do que comprar de mim para resolver isso. Um outro ponto, na verdade, seu convite para que o outro lado diga não é muito poderoso para derrubar barreiras e permitir uma comunicação benéfica. Isso significa que você deve se programar para interpretar o não como algo bem diferente da rejeição e responder de acordo. Estes são alguns dos significados alternativos e muito mais reais de uma negativa. O que ele está dizendo aqui? Que você, como vendedor, você, como negociador, precisa aprender a interpretar o não. Principalmente porque o não dificilmente vai ser um não a você. É um não ao que você está apresentando. Então, elimina esse medo de rejeição que você tem aí. Um não, como ele diz aqui, pode significar ainda não estou pronto para concordar. Ele ainda não tem todas as informações que você teria que dar para que ele pudesse concordar com aquilo. O não pode significar você está me deixando desconfortável. Quantas vezes eu já vi reuniões de venda onde o lead se sente desconfortável com o vendedor e ele fica no sim, não, sim, sim. Por quê? Porque ele não quer discordar do cara. Ele não se sente confiante para poder discordar do vendedor. E ele evita esse embate
com pequenos sims. O não pode significar eu não entendo, acho que não posso pagar isso, eu quero outra coisa, eu preciso de mais informações ou eu quero falar com outra pessoa. Isso aqui são significados de um não. Parece que há alguma coisa que incomoda você. Isso aqui é uma sugestão de pergunta aqui, ó. Em seguida, depois de uma pausa, faça perguntas baseadas em soluções ou simplesmente dê rótulos ao efeito delas. O que tem aí que não funciona para você? Do que você precisa para que isso funcione? Isso aqui são perguntas de solução da fase lá do NPQ. Parece que há alguma coisa que incomoda você. As pessoas têm necessidade de dizer não. Portanto, não fique esperando ouvir isso em algum momento aleatório. Faça-os dizer logo. Isso aqui é muito louco, porque eu lembrei disso no momento que eu estava lendo esse livro, que é Chris Voss, ele gosta muito de trazer as coisas à tona o quanto antes. Então, um exemplo, ele quer que o lead diga não o quanto antes para o cara se desarmar e ali a conversa começar, e não esperar chegar lá no final. Tem uma outra coisa que ele fala, eu até comentei disso em outro vídeo aqui do canal, que ele fala que para você pegar as coisas de negativo que o seu produto tem e já trazer à tona logo, para você já endereçar isso e não esperar isso aparecer lá no futuro e você ter que se justificar. Então quando você busca que ele te fale o não controlado, ou você fala algo negativo do seu produto de forma controlada, é uma forma de você se colocar no controle da negociação, no controle de você puxa ele a dizer o que você quer que ele diga o quanto antes, porque isso permite que a conversa vá fluindo, que ele confie em você. Por quê? Em uma venda, tudo que você não quer é ser colocado na caixinha dos vendedores. Porque, eu não sei você, mas todo vendedor que eu conheço, ele sempre tem um discurso de que o meu produto é o melhor do mundo. Se o produto de todo vendedor é o melhor do mundo, qual será de fato que é o melhor produto? Agora nós vamos para um bloco maior, onde ele fala que os 3 tipos do sim. Os 3 tipos de sim, o que ele fala aqui, ó? Vou lhe contar outro segredo. Existem 3 tipos de sim. O falso, o de confirmação e o de compromisso. Olha que louco isso aqui. Existem 3 tipos de sim. E esse falso é o que eu vejo muitos leads dizendo, que é o sim de não, sim, não, eu concordo, sim. Isso nada mais é do que um sim falso, porque ele não concorda, ele só tá falando sim porque ele não quer entrar no embate com você. O sim falso é aquele em que seu interlocutor planeja dizer não, mas de duas, uma. Ou ele sente que o sim é uma rota de fuga mais fácil, ou só quer manter a conversa dissimuladamente para obter mais informações ou alguma vantagem. No fundo, esse lead ele queria dizer não. Só que ele prefere o sim só para pegar mais informações de forma, sim, vai, segue. Porque na real não era assim que ele queria dizer. E aqui, o sim de confirmação. Em geral, é inocente. Uma resposta automática a uma pergunta simples. Às vezes, esconde uma armadilha. Mas na maioria das vezes é apenas uma afirmação sem nenhuma promessa de ação. Ele tá só, sim. É igual quando você, vendedor, você tá fazendo uma call de venda, alguma coisa assim, ou você tá vendendo para alguém, e essa pessoa começa a falar e você fica, não, sim. É um sim de confirmação. Basicamente, aquele cachorrinho que você bota no carro que ele fica assim, ó. Então, é isso que tá acontecendo aqui. E por último, nós temos o sim de compromisso. O sim de compromisso é o acordo real, a concordância verdadeira que leva a uma ação. Um sim sobre a mesa que termina com a assinatura de um contrato. O sim de compromisso é o que se deseja, mas os 3 tipos são muito semelhantes. Portanto, é preciso aprender a reconhecer qual deles foi usado. Acenam com o sim falso para poderem ouvir mais. O que isso quer dizer? Todos eles vão ser bem parecidos. O que você precisa é ter um olhar atento para saber qual tipo de sim você está ouvindo naquele momento. Você precisa ter esse cuidado, você precisa ter essa atenção para não ser confundido, para não achar que você tem um sim de compromisso, quando na verdade você tem apenas um sim de confirmação. E como que você aprende isso? Com o tempo, pequeno gafanhoto. Você vai precisar estar exposto ao campo de batalha para poder aprender isso, beleza? Aí aqui temos aqui um diálogo que ele traz, eu grifei só o final, vamos ver. Esse é um dos maus sinais, porque eles deveriam dar parabéns a si mesmo quando desligam o telefone e não a você. Isso significa que você exagerou. Se eles pensam que foi você o cara que arrasou, como vão ajudar a si mesmo? Não quero ser rude,
mas você foi horrível. Isso aqui, basicamente, eu lembro desse diálogo. Ele tá falando aqui do primeiro dia dele de trabalho. Ele trabalhava naqueles call centers onde pessoas que querem e que estão passando por um momento difícil ali ligam para conversar com alguém. E ele fala aqui que no primeiro dia dele ali, ele atendeu esse cara que era o Daryl e ele conseguiu convencer o Daryl, ele falou muito bem com o Daryl ali, ele conseguiu fazer com que o Daryl desistisse não posso falar por conta do algoritmo do YouTube. E aí, quando ele acabou, ele foi lá conversar com o chefe dele e ele tava todo bobo, animado, porque, cara, ele conseguiu fazer com que o cara melhorasse, saísse daquela situação atual e aqui ele leva um banho de água fria. Que o cara fala com ele que quando o cara desliga o telefone, ele deve dar parabéns a si mesmo e não ao cara que tava no outro lado da linha, porque o mérito é dele de ter conseguido se recompor. Só que ele acabou essa ligação dando parabéns pro Chris. E aqui ele segue, ó. Isso significa que você exagerou. Se eles pensam que foi você o cara que arrasou, como vão ajudar a si mesmos? E a mesma coisa acontece numa venda. Se o seu lead não acredita que ele tomou aquela decisão por ele mesmo, não funcionou. Se ele sente que ele comprou por conta de um vendedor que ficou insistindo ali, não funciona. Então, ele precisa terminar uma call de venda com você, uma negociação com você, acreditando que ele mandou bem. Seguindo, temos aqui, ó, eu grifei aqui que não é sobre você ou seu produto. Lembre-se disso, hein? Isso aqui é uma lição importante. Não é sobre você ou o seu produto. Isso aqui ele tá seguindo, explicando a ligação que ele fez lá no primeiro dia. A chamada inteira se tratou de mim e do meu ego, e não daquele que telefonou. Mas a única maneira de levar as pessoas que ligavam a tomar uma atitude era fazer com que se sentissem as donas da conversa. Levá-las a acreditar que estavam chegando a essas conclusões, a esses passos necessários, e que a voz do outro lado era apenas um meio para essas realizações. Cara, putz grila. Eu queria xingar, mas eu não posso por causa do algoritmo. Pega isso aqui. Isso aqui, cara, não é sobre você. Você é só a pessoa que ajuda a pessoa que quer comprar de você a tomar uma decisão que ela já tomaria por si só, mas ela não tinha alguém para guiá-la nesse processo. Cara, isso aqui é muito, muito importante para nós que trabalhamos com venda. Quem tem que sentir que foi o tomador de decisão não somos nós, foi o lead. Ele chegou àquela conclusão. Você é um coadjuvante na vida dela. Você apenas fez as perguntas certas que a ajudaram a chegar onde ela queria chegar. Minha cabeça, isso aqui, ó, explode, porque isso aqui é muito importante. Seguindo, nós temos aqui, ó, mas embora não possamos controlar as decisões dos outros, podemos influenciá-las, habitando o mundo deles e vendo e ouvindo exatamente o que querem. Você influencia nas tomadas de decisões. Todo ser humano é motivado por dois impulsos primitivos. Olha aqui o que eu sempre falo, se destacando. A necessidade de se sentir seguro e a de se sentir no controle. Se você satisfaz esses impulsos, obtém sucesso. Vou te dar uma dica prática agora sobre isso aqui. Mas pensa comigo. Antes eu quero só te falar uma parada. Eu, por muito tempo, estudei sozinho, criei as coisas sozinho e quebrei muito a cara. Então, eu decidi que não precisava ser assim. E foi então que eu criei o clube, o maior mercado do mundo. É um clube onde nós temos cursos gravados na área de membros, nós temos aulas ao vivo para se atualizar, nós temos hot seat para as pessoas poderem tirarem dúvidas comigo e com os outros vendedores. Nós temos uma comunidade no Instagram onde a gente se ajuda e compartilha ali nossas conquistas. Nós temos um mercado de trabalho, nós compartilhamos vagas para vendedores lá dentro desse clube. Nós temos também uma IA que ajuda a montar script e nós temos um ecossistema para te ajudar. E, cara, o preço é ridiculamente baixo. Tem um investimento de apenas R$ 39,90 por mês. É isso mesmo. R$ 39,90 para você ter acesso a aula ao vivo semanal, hot seat, cursos gravados na área de membros, IA que faz script para você, grupo no WhatsApp, mercado de trabalho, tudo isso por apenas R$ 39,90 por mês. Você quer saber mais? Quer se aprofundar um pouco melhor? O link está aqui na descrição. Clica, vai lá, dá uma olhada na página, vê se faz sentido para você. Eu espero te ver do lado de lá. Mas agora, a dica prática disso aqui é o quê? Nunca tenha o preço engessado do seu produto. Se o seu produto tem um preço de R$ 20,
fala que o preço dele é R$22. Por quê? Quando o cliente pedir um desconto, quando o cliente quiser negociar, você consegue abaixar o preço, dando para ele o sentimento de que ele está no controle. Ele que comandou aquela negociação. E como diz Chris Voss aqui, se você satisfaz esses impulsos, obtém sucesso. Avançando aqui, as necessidades primárias são urgentes e lógicas. Portanto, encurralar seu interlocutor em um canto só irá pressioná-lo a fugir com um sim falso. Você não pressiona ninguém, você não encurrala ninguém. Quando você encurrala alguém, ele foge. Em vez de entrar com lógica ou sorriso falsos, portanto, teremos sucesso provocando o não. O não abre as conversas e cria paraísos seguros para chegar ao sim final de compromisso. Com frequência, um sim precoce é apenas uma evasiva, barata e falsa. Um sim antes, quando o lead não está pronto para te falar sim, eu sinto muito. Ele está só fugindo de você. Não é proteção. Dizer não dá a quem fala um sentimento de segurança e controle. Quando fazemos uma pergunta que induz uma resposta não, nosso interlocutor sente que, por meio da rejeição, provou que está no banco do motorista. Bons negociadores recebem bem e até incentivam um sólido não para começar. É um sinal de que a outra parte está envolvida e pensando. Você tem alguns minutos para conversar? Esta é uma hora ruim para conversar? Isso aqui, o que eu estou querendo dizer, o que ele quis dizer aqui? Que quando você permite um ambiente seguro para que o lead ele te fale um não, mostra que ele está com controle. Ele está no momento onde ele pode dizer não. E o não é melhor do que um sim falso. É melhor do que um sim barato. Avançando, o importante aqui é que Marte não apenas aceitou o não, ele o buscou e acolheu. Para eles e para quase todo mundo, não significa o fim da discussão. Errado! O não não é o fim da discussão. Não significa fracasso. Usado estrategicamente, é uma resposta que abre caminho. Chegar ao ponto de não se apavorar mais com a palavra não é um momento libertador que todo negociador precisa alcançar. Porque se seu maior medo é o não, você não está em condições de negociar. Você é refém do sim. Está algemado, está acabado. Isso aqui é forte. Se você não sabe lidar com não, você é refém do sim. Você vive em busca do sim. E isso é como uma droga. Vai por mim. A negativa produz segurança e sentimento de controle. É requisito para um sucesso implementável. Avançando, avançando. Você percebe como ele troca claramente o sim pelo não e se oferece para aceitar uma doação se o Sr. Smith quiser. Isso põe o Sr. Smith no controle. Ele está no comando. É funcional. O Sr. Smith doa se ele quiser. E ele gosta de ter essa sensação. Ele gosta de ter esse sentimento de que é ele que está no controle. Todo não me aproxima de um sim. Mas, então, lembro a eles que extrair esses nãos no caminho para o sim nem sempre é fácil. Uma ótima maneira de fazer isso é rotular de maneira equivocada uma emoção ou um desejo da outra parte. Você erra de propósito. É possível expressar algo que você sabe que está totalmente errado, como parece que você está muito ansioso para sair do seu emprego, quando é óbvio que a pessoa não quer sair do emprego, ela quer ficar. Outra maneira de forçar o não em uma negociação é perguntar à outra parte o que ela não quer. Experimente uma frase assim: vamos falar sobre aquilo para o qual você diria não. O não ou a ausência dele também serve como uma advertência. Se apesar de todos os seus esforços, a outra parte não disser não, você está lidando com uma pessoa indecisa, confusa ou que esconde alguma coisa. Pense da seguinte maneira: nenhum não significa avanço zero. Se você não está ouvindo nenhum não, você não está avançando. E aqui ele dá um exemplo de e-mail que, para você provocar um não com esse e-mail, para você abrir uma conversa, que seria você mandar um e-mail, uma mensagem ou para alguém do seu nicho aí, do que você vende, e falar assim, ó: você desistiu do projeto? Você desistiu de XPTO? Você desistiu dos móveis planejados para sua casa? Aí você linka esse projeto aqui com o seu produto. E agora, chegando ao fim desse vídeo, se você está até aqui, quero te dar os parabéns porque você é uma pessoa decidida. E se você está até aqui e não se inscreveu no raio do canal ainda, deixa seu dedo aí, vai lá, clica lá em inscrever-se, deixa seu like e pronto. Lições-chave. E aqui nós temos o que ele fala, né? Somos educados a não discordarmos para atravessar a existência diária com o menor grau possível de atrito.
As pessoas preferem, tá bom, concordarem, falarem tá bom, sim, para evitar o atrito com as outras pessoas. Isso é a morte para o negociador, que adquire seu poder compreendendo a situação do seu interlocutor e arrancando informação sobre os desejos e as necessidades dele. Para fornecer esses dados, a outra parte precisa se sentir segura e no controle. E embora possa parecer contraditório, a maneira de chegar lá é levando a outra parte a discordar, a traçar os seus limites, a explicar seus desejos a partir do que ela não quer. Não é um fracasso, entende isso? O não é um fracasso. Ele é apenas uma porta para você começar a negociar. Sim, é o objetivo final de uma negociação, mas não o tenha como meta logo de cara. Você quer o sim lá no final. Logo no comecinho, você ficar pedindo sim, fazendo perguntas óbvias que vão gerar um sim, não é o que você está buscando. Dizer não traz segurança e sensação de controle a quem diz. Portanto, não tenha medo de provocá-lo. Incite ali alguns nãos da forma como ele falou, falando algo errado, porque isso dá uma sensação pro lead boa de que ele pode falar não sem ser julgado, sem ser apedrejado. Negocie no mundo deles. Persuasão não consiste em ser claro, suave ou contundente. Consiste em convencer a outra parte de que a solução que você quer partiu dela, não é de você que se trata. E assim encerramos esse capítulo. Domina o seu ego, domina essa sua vontade de eu fechei o lead, eu fiz isso. Deixa ele ter essa sensação. Assim você fecha a venda e deixa um cliente feliz, beleza? Tamo junto, esse é o maior mercado do mundo e fica aqui, se inscreve no canal para que você acompanhe o próximo vídeo que vai falar sobre o capítulo 5.